Bora, fiel, se liga nesse corte aqui onde o mano foi cirúrgico agora, hein? Mano mandou muito bem. Ele que falou sobre o uso do cartão corporativo pelo Andrés, pelo Duílio, pelas gestões anteriores. E também falou sobre a porcentagem que o Corinthians tem sobre o Murilo, que é 10%. Mas o Duílio fez questão de prejudicar o Corinthians. Se liga no que ele falou. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians e informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O que tá acontecendo com o Coringão, meu amigo? Duílio Monteiro Alves veio a público pedir desculpas porque simplesmente disse que se confundiu no termo que utilizou com relação à venda do zagueiro Murilo para a Inglaterra. Disse que não era bem assim a negociação, os 10% não eram de posse do Corinthians e sim 10% numa venda futura. O que aconteceu, meu amigo? 10% do lucro, né? Do lucro. É que ultimamente os dirigentes do Corinthians eles têm se confundido bastante. Eles têm utilizado o cartão corporativo para pagar despesas pessoais e, quem nunca confundiu porque o cartão era o mesmo? Quer dizer, as senhas também eram as mesmas. Essa diretoria do Corinthians aí, movida por Duílio e por Andrés, é uma indecência atrás da outra, né? Esses dois aí são dois descarados, são dois caras de pau. Porque o cara fala, foi um termo que eu acabei colocando errado e eu peço desculpas pelo termo errado. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, assim como o Augusto Melo também, que na venda do Murilo não, a venda do Pedro, o atacante que tá no Zenit, ele vendeu na calada da noite lá pro clube russo e não avisou ninguém. Ninguém sabe o quanto custou isso daí, porque eu precisava de dinheiro. Mas quando você precisa de dinheiro, você faz as coisas às claras, transparentes. Mas infelizmente, transparência e decência não caminham hoje em conjunto com a diretoria do Corinthians, com as diretorias do Corinthians. Argel, você que trabalhou aí em muitos clubes hoje, treinador, quando você vê uma confusão generalizada, principalmente com relação à diretoria, gera uma desconfiança no elenco gigantesca, né? Não, sem dúvida nenhuma, Renan. Eu acho que o que o Mano falou é mais pura verdade. O Corinthians vive um problema de crise na diretoria, né? Isso muito claro. E isso não tem como não chegar no treinador, não chegar na comissão técnica, não chegar nos jogadores, né? Porque aí começa problemas financeiros, começa problema de atraso de salário, começa isso, começa aquilo. E isso cria no dia a dia do clube, no dia a dia da comissão técnica, dos jogadores, do time, né, em si, cria uma intranquilidade muito grande. Então isso é complicado, é difícil. Os treinadores, eles tentam proteger ao máximo o grupo de jogadores, passar longe disso, mas é impossível, né? É impossível porque todo mundo fala, todo mundo diz que me diz, que cada dia se fala uma coisa, então fica muito complicado e automaticamente vai afetar a equipe e principalmente na performance da equipe dentro do campo. Ô Michel, o pessoal faz ali algumas situações no Corinthians, às vezes na calada da noite, a torcida fica sem saber o que aconteceu, mas está se tornando constante isso dentro do clube, né? O clube, querendo ou não, está vindo aí numa batalha para tentar se distanciar do G4, tem partida importante contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e, enfim, enquanto isso, cada semana, cada dia que passa, a gente vê uma confusão e aí, né? É corriqueiro, né? Estranho. Então, é difícil. Aí quando você vê eles vindo ao público querendo se justificar, né? É difícil de você acreditar, né? É muito equívoco, nem estava ali, né? É muito equívoco, um atrás do outro. Então fica difícil, como o próprio Argel falou, são situações que parece que não, mas acaba afetando dentro do elenco. Brincadeiras à parte, a gente sabe que aqui, ainda mais dentro do programa, né? A gente brinca muito, mas eu sempre falei, acho que o Corinthians é um time gigantesco, tem uma história, tem a sua história, a gente acompanha os problemas que vive o Corinthians e, como eu falei, brincadeira à parte, mas é triste você ver a situação que se encontra o Corinthians hoje, né? As gestões, as más gestões que estão sendo feitas dentro do clube. E aí você vê esse tipo de situação, né, de venda de atleta e tudo mais, problema com cartão, como o próprio Mano falou. Então é triste, é difícil. A gente sabe da história do clube, né? A gente sabe que o Corinthians é gigantesco, é grande. E é triste você ver um clube passar por o que está passando, né? E aí, Mano? O detalhe, triste, né? Renan, é muito triste. E o detalhe é que só descobriram isso daí, inclusive o departamento jurídico aí, que agora o Osmar Stabile fez uma reformulação, eles foram levantar o contrato do Murilo justamente porque o Murilo está sendo sondado no Arsenal e no Barcelona. São dois clubes aí que têm interesse hoje no Murilo e o Corinthians aí, até pelo que tinha divulgado anteriormente, o pessoal falou, opa, daqui a pouco é capaz de pingar um Tinguá.
vai pingar mais uma grana aí, porque a gente tem 10% numa futura venda. Aí foram levantar o contrato e viram que de fato não é 10% de uma futura venda, é 10% do lucro. Do lucro. Porque o Corinthians ele vendeu o Murilo por 14 milhões. Do clube inglês, né? Sim, porque, por exemplo, se venderem por 30 milhões, o Murilo foi vendido por 14. Então o Corinthians ele vai ter uma participação em cima dos 16. E não em cima dos 30. 10% em cima Dos 16. Sim. Não em cima dos 30. Exato. Então é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Tudo isso só está vindo à tona justamente por esse pente fino que está sendo feito, né, Argel? Assim, e aí esse pente fino começa a trazer uma realidade pro torcedor e pro Osmar Stabile que talvez ele nem imaginasse. Na verdade, o Corinthians é muito grande, né? E os dirigentes do Corinthians são muito pequenos. Né? Eles não estão acostumados com a grandeza do clube. E isso não é são vários. Né? O Mano citou vários exemplos aí. E aí o próprio torcedor, ele não sabe em quem acreditar. Porque cada dia é um problema. É o cartão corporativo, é os 10% que não existe, é isso, é aquilo, é desvio daqui, é desvio dali. Então, essa é a verdade. Eles estão brincando com o tamanho do clube, eles estão brincando com a torcida, que é uma torcida apaixonada. Problema com o patrocinador. Estão brincando com todo mundo, entendeu? São pessoas que não são competentes, dirigentes competentes, profissionais, que deveriam estar dentro do Corinthians, defendendo o clube, defendendo o interesse do clube, defendendo a instituição, que é muito maior. A instituição daqui 500 anos vai existir a instituição. Então é fundamental isso. Então eu acho que os dirigentes não estão à altura do que é o Corinthians, da marca Corinthians, do clube. Né? E isso vai acabar se refletindo, vai acabar batendo lá no trabalho do Dorival. Né? É difícil, vai acabar batendo no trabalho dos próprios jogadores. Né? Então acho que teria que fazer uma reciclagem, principalmente na parte administrativa do Corinthians. E outra, é uma vergonha, perdão, Renan, Imagina. Porque contra o Augusto Melo, que merece realmente, agora inclusive virou réu no processo que o Ministério Público tá movendo contra ele e contra ex-pares dele dentro da sua diretoria, que eles vão ter que devolver inclusive 40 milhões para os cofres do clube. Ele tornou-se réu, vai se defender, enfim, mas tem uma série de escândalos envolvendo a administração do Augusto Melo que merecem realmente ser expostos, fato. Porém, eu não vejo o mesmo rigor, eu não vejo a mesma veemência do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por um ex-delegado chamado Romeu Tuma Júnior. Eu não vejo o mesmo critério que ele usa para falar do Augusto para criticar o Andrés e o Duílio. Me estranha muito, Tuma. Você como um ex-delegado de polícia, você como um ex-policial, com faro investigativo, fala todo bravão com relação ao Augusto Melo, que merece as críticas sim, merece e muito. Mas você não usa o mesmo teor, o mesmo calor no seu discurso para falar do Andrés. Por quê, Tuma? Você poderia esclarecer isso também. E se quiser ligar aqui no programa para participar, será um prazer. Seria legal, hein? Espaço aberto aqui na CNN, justamente para quem quiser participar, obviamente, Fato. né? A gente tem, Michel, inclusive o que disse o ex-presidente do Corinthians, a fala dele se desculpando para o torcedor, a gente tem aí para mostrar. Tá aí, ó. Duílio se desculpa, abre aspas, tínhamos 80% dos direitos, o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por 3 temporadas. Tá aí, portanto, o pedido dele de desculpas que segue aí a mensagem. No entanto, o jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que, mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras. Mas como não tem perdas financeiras? Se você tem 10% de uma transação total ou 10% do lucro, como não tem perdas financeiras? Novamente, é um descarado. Ele brinca com a inteligência de quem abraça esse tipo de discursinho cheio de palavras bonitas. Só de brincadeira. Tá de e aí, brincadeira. Michel, brincadeira ou não? Não, concordo com o Mano. Não, é piada. Não, assim, quando, foi o que você falou, quando assim, o presidente, o ex-presidente vem o que é mais triste? Não é mais estranho. Não é mais assustador esse tipo de declaração, sabe? A gente acaba se acostumando com esse tipo de discurso. E o não deveria ser, e não deveria. A realidade, né? E só que... E não acontece nada. Né? Isso é a grande verdade, que não acontece nada. Né? Não prende ninguém, né? Ninguém devolve dinheiro pro clube, né? Ninguém tem problema nenhum, sai, não é mais diretor, tá tudo certo. Né? Vem outro e faz a mesma coisa, sai o presidente, vem outro presidente e faz a mesma coisa. Então, é uma situação bem complicada, bem difícil. Ô, Michel, essas desculpas foram aceitas pelo torcedor? Vão ser aceitas?
Com certeza não. Com certeza não. O torcedor não é burro, né? E como eu falei, o torcedor já acostumou, mas ele não é burro, tá? Ele não é burro. E com certeza, isso ainda mais o torcedor corintiano, pelo que vem vivendo, com certeza não. Ele pode. A conta dele não vai bater com a conta do torcedor. Isso não tem a dúvida. Mano, quanto mais esse pente fino for se aprofundando aí nas contabilidades, nas informações que vão chegando aí dos ex-presidentes, você acha que mais coisa deve aparecer? Então, se o Ministério Público... Não, porque o Ministério Público tem feito mais pelo Corinthians do que quem deveria fazer, que está lá dentro do Conselho. Porque se a gente pegar, por exemplo, o CORE, que eu falei agora do Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Romeu Tuma Júnior, que é um ex-delegado, temos aí o presidente do CORE, que é um jurista extremamente renomado, que é o Miguel Marques. O Miguel Marques, presidindo essa entidade, o CORE, do Corinthians, que é o Conselho de Orientação, também tem atitudes vergonhosas atrás de atitudes vergonhosas. Quando o Andrés ele foi levado uma votação ao CORE para ver se ele ia pro Conselho de Ética para ser julgado pelo uso indevido de um cartão corporativo, cara, foi absurdamente pau a pau a votação. Foi 9-7 para que ele fosse levado ao Conselho de Ética, para numa dessa aí ser julgado e quem sabe até expulso do clube. Porque, cara, na boa, quando a gente fala a respeito disso, eu acho que deveria ser unanimidade. Porque é inviável qualquer pessoa decente, qualquer empresa séria, um cara usar o cartão corporativo para despesas pessoais. E despesas pessoais, eu não estou falando, porque é muito cômodo ele usar esse discurso e um monte de idiota acreditar nele. Olha, não, porque que ele usa o termo assim, quem nunca confundiu um cartão, eu tomei uma ou outra, era a mesma bandeira. Então, Andrés, eu faço um desafio público para você, se quiser participar ao vivo aqui também, você pode demonstrar as faturas. Eu duvido que, já que você confunde para lá, você deveria confundir para cá. Você já pagou despesas do Corinthians com seu cartão pessoal? Por exemplo, passagens aéreas dos jogadores, hospedagens em hotéis. É isso que eu gostaria de saber, porque se você confunde lá, você tem que confundir cá. Senão eu vou começar a acreditar num outro negócio. Já que é a mesma bandeira, né? Exato, porque se você confunde o cartão, quem nunca tomou uma e pagou errado? Quem nunca fez isso? É esse o termo que você usa. E muito baba-ovo seu dentro do clube abraça essa sua ideia. Então, apresente uma fatura que você tenha pago. Despesas pessoais dos atletas, pode ser um jantar em restaurante, pode ser hospedagem em hotel, pode ser o custo de passagens aéreas. Apresente, Andrés. Então, esse cara ele deveria ser levado por unanimidade para o Conselho de Ética para ser julgado lá e ser expulso do clube. Porque ele não fez uso uma vez, ele fez várias vezes. Inclusive comprando remédio para endurecer o negócio, cara. É um absurdo. É um absurdo, baladas. Sabe, é ridículo, cara. Como é que um cara desse, ele tem uma votação... Tudo bem, ainda bem que ele foi. Mas, por exemplo, o Miguel Marques, ele votou para não ir. Um jurista consagrado, Miguel Marques. Votar para o Andrés não ir para o Conselho de Ética para ser julgado lá? Por quê? Porque o Andrés tem essa força gigante aí dentro. É uma força ou é medo de vocês? Não sei. Remedinho. Remedinho aí vai pegar um pouquinho isso aí com o cartão corporativo, hein, Michel? Mandou um Tadala no cartão do Corinthians. Tá louco. Eu não ia falar nada, mas enfim. Ô, Michel, tá precisando. Em meio a esse sobe e desce aí, deixa eu te falar, o Corinthians está vivendo também um momento decisivo na Copa do Brasil, diante dessa confusão, tirando o extracampo conturbado. Dorival tem que ter muito trabalho aí para blindar os jogadores, porque tem Copa do Brasil, um título importante que seria a conquista para o Corinthians, né? Corinthians rentável. Que já venceu, rentável sobretudo, né, Argel? Já venceu o primeiro jogo, estava de folga, voltou hoje a treinar e tem uma bela de uma vantagem, precisa só empatar jogando em casa. Só que o Atlético Paranaense ganhou ontem, né? Ganhou do Botafogo, enfim. Eu acho que o Corinthians está bem encaminhado nesse momento na Copa do Brasil. Sim. Mas como você falou, acho que o Dorival é muito inteligente. O Argel sabe, eu acho que ele entende, quando ele chega ao Corinthians, ele entendia, ele sabia da situação do clube, né? De tudo aquilo que representa o Corinthians também, né? Da cobrança do torcedor, do problema que vive até dentro de campo também, a cobrança mais administrativo. Então, assim, eu acho que na Copa do Brasil o Corinthians está muito bem encaminhado. E para o Corinthians, pelo momento que vive, é importante você, né? Você, não digo priorizar, mas valorizar essa competição, né? Uma competição
que te leva a Libertadores. Que te leva a Libertadores, exatamente. Dá muito dinheiro. E é um bom momento. Acho que o brasileiro já não vive um momento muito bom, mas isso pode dar até confiança também, né, pro resto da competição. Mas o Dorival vai ter muito trabalho. E esse trabalho de você blindar o elenco, blindar o vestiário, ele é muito difícil. Ainda mais hoje em dia, né? É difícil você privar os atletas de certas situações, de não expor eles no que está acontecendo internamente dentro do clube, porque hoje você tem rede social, ligou a televisão. Se vier ver o Domingão mesmo, vai ficar sabendo de tudo, porque aqui o pessoal solta tudo mesmo. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito difícil, mas eu gosto muito do trabalho do Dorival. Ele tem esse trabalho psicológico com o grupo. Na medida do possível, ele vai trabalhar para que o grupo deixe isso de lado, que não atrapalhe dentro de campo, mas é difícil. É um trabalho muito difícil, o Argel sabe como é que é isso. Na verdade, Renan, o Dorival é a pessoa certa nesse momento para estar à frente do Corinthians. O Dorival, ele passa uma tranquilidade, ele passa uma serenidade, né? Ele é um cara educado, né? Ele é um cara transparente, né? Um cara verdadeiro. É um cara que jogou futebol, jogou bola, foi herói, foi vilão, ganhou, perdeu, foi expulso, né? Sabe como é que é o futebol e conhece a grandeza do clube que ele trabalha, né? Então é um cara que tu vê que em momento algum ele se desequilibra. Experiente, né? Um cara experiente, um cara rodado, já foi treinador da seleção brasileira. Então assim, ó, se tinha um nome para hoje estar à frente do comando técnico do Corinthians, passando esse momento... Não teria um treinador com a capacidade do Dorival, né? Com todo respeito aos outros, mas o Dorival nesse momento pedia um cara, o Corinthians pedia um técnico desse nível, desse calibre, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Copa do Brasil é um campeonato importantíssimo a nível desportivo, a nível financeiro, é fundamental para o Corinthians deu um passo importante. É claro que não existe jogo ganho, existe jogo jogado. Essa é a grande verdade no futebol. E a gente sabe disso. E o Dorival mais ainda, né? Até porque ele já passou várias vezes como jogador e como treinador também. Isso sabe que não dá para subestimar o time do Atlético, né? Agora, é claro que você dá um passo importante jogando na casa do adversário, que é difícil jogar lá contra o Atlético, é muito difícil. Né, o campo, aquele negócio todo, aí você vem em casa, né, você vai jogar com a torcida, perante o seu torcedor, automaticamente o torcedor do Corinthians vai jogar o Corinthians para cima do Atlético, né? Ele não vai aceitar, não é característica do torcedor do Corinthians aceitar o seu time jogando pelo empate, né, mesmo que o empate essa passagem de fase para a próxima Copa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que o Dorival vai trabalhar bem, entendeu? Ele vai conseguir filtrar esses problemas extra-campo, não vai entrar, né? Tendo em vista que já tinha esses problemas antes, já tinha um problema, né, com os antigos presidentes, com os diretores. E a gente fala muito do Corinthians, mas se a gente peneirar, quase 70% dos clubes brasileiros tem isso. A gente fala aqui, cartão corporativo, todos os presidentes têm um cartão corporativo. E se peneirar, 70% deles têm esse tipo de problema. Né? Então isso não é uma coisa... mas é uma coisa normal. Não deveria ser normal. Né? Normal deveria ser o presidente pagar, como o Mano falou, pagar uma passagem aérea para o jogador, pagar um hotel, pagar um restaurante, um jantar, alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, paga com o meu cartão. Depois a gente vê. Resolve. Né? Então, isso é uma coisa que acontece. Mas o Dorival tem conseguido blindar, né? O Corinthians vive um bom momento na Copa do Brasil e isso automaticamente vai dar confiança, como o Michel falou. Claro. Essa confiança vem e o jogador, quanto mais joga, melhor ele fica. Isso é verdade, o jogador quer jogar, quer ganhar, quer competir e sem dúvida nenhuma, o Corinthians passando essa fase vai entrar dinheiro, dá confiança, dá moral, se agiganta no Campeonato Brasileiro, né? E aí automaticamente já vai ser um dos favoritos para brigar pelo título da Copa do Brasil, né? Que a Copa do Brasil que o Dorival já ganhou com o Flamengo. Né? Já sabe como é que é para chegar, já conhece a competição, e é uma competição que te leva a Libertadores da América e financeiramente ela é muito melhor que
que o Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, o Corinthians está em boas mãos aí com o Dorival. Ô, mano, e tem voltas importantes, né? Yuri Alberto volta, Mateuzinho volta também. Bidu. Corinthians vem mais forte ainda para essa segunda partida. Ah, com certeza. O Corinthians, inclusive, tem jogadores selecionáveis que estão jogando. Inclusive, hoje o Memphis joga, Já cantaram aqui para mim que o Memphis fez 1-0, foi isso? É isso, Gustavo? Então, ele tornou-se o maior artilheiro. Contra a Lituânia, 1-0 gol de Memphis. Olha aí, então ele tornou-se agora o maior artilheiro, porque estava empatado com o Van Persie, né? Então, ele empatou com o Sneijder em termos de assistências e tornou-se hoje, então, agora o maior artilheiro da seleção holandesa. O Memphis marcando história. É um cara que, terminando esse jogo, já deve retornar ao Brasil também, vai estar apto para jogar na quarta-feira. O Corinthians vai estar fazendo também aí um esforço para estar trazendo o Hugo Souza, que vai estar servindo a seleção também na Bolívia, na terça-feira. Enfim, alguns outros jogadores, por exemplo, o Martínez, eu não sei se ele vai jogar na quarta, porque ele possivelmente deve ser titular no confronto contra a Colômbia, então acredito eu que ele talvez seja preservado para a partida de quarta-feira. Mas o Corinthians ele vai ter o retorno aí de jogadores importantes, sim, como esses que você citou. E o grande detalhe é que o Corinthians ele vem jogando bem. Se a gente pegar os últimos jogos do Corinthians, o Corinthians ele perdeu do Bahia jogando na Neoquímica Arena, mas foi um jogo de trocação contra o bom time do Bahia. Sim. Foi um jogo que o Corinthians produziu, poderia ter vencido. Perdeu porque o futebol acontece. Muitas vezes é falta de atenção, o adversário foi mais qualificado, o Corinthians tem um modelo de jogo, né, mano? Tem um modelo de jogo hoje definido. Hoje tem um modelo. Tu olha o Corinthians joga bem. Sim. Vive um bom momento. Nesse momento, o Corinthians vive um bom momento. Tem um bom goleiro, né? Toda uma grande equipe começa pela uma segurança lá atrás. Sim. E a gente jogou ali atrás, né, Michel? A gente sabe que quando tem um goleiro, o cara... E o Hugo tá muito bem. Às vezes o Michel jogava mais pra frente, né? Às vezes ele... Não queria marcar, não. Ele ia, mas pedia um táxi pra Era voltar. do meio pra frente. Ele gostava de entrar assim, sabe? Mas pra voltar. Eu não tinha esse potencial de marcação, não. Pra voltar, às vezes tinha que chamar um táxi. Entender. Né? Eu falei, opa. Não, de vez em quando que eu já tomei de dura, de zagueiro. Imagina se jogasse com o Argel. Ia tomar muita dura. Eu ia chamar ele volta aqui. Toda hora. Volta aqui, porque eu só queria ir, né? Voltar, que era bom. Então esse foi um cortezinho aí com o Mano, com o pessoal da CNN. Como o Mano falou, né, cara? Quando é contra o Augusto, o Romeu Tomás Júnior é o leão, né? E quando é pra falar sobre o cartão corporativo do Andrés, do Willian, o cara é uma lessa, é inacreditável, mano. Já dá até pra saber como que isso daí é conivente lá dentro do Corinthians. Então, inacreditável, cara. Esse dedo do Murilo, cara, o Murilo vai ser vendido por uma bala, cara. Se for ver, cara, Arsenal, Barcelona, no mínimo ali, cara, 60 milhões de euros, no mínimo, pra falar por baixo, porque o cara tá jogando, ele joga muita bola lá. Tá certo, não foi muito bem na seleção, ele foi convocado lá, acho que contra a Argentina, cara, jogou mal pra caramba, mas era a estreia do moleque. Aí veio um monte de jornalista já acabar com a carreira do cara, mas na Premier League ele destrói, cara, ele destrói, já tá no clube de ponta da Europa. Então, se for vendido, o Corinthians vai ter 10% do lucro, cara. 10% do lucro por exemplo, se for vendido por 70 milhões de euros, por exemplo, vai dar o quê? Dá uns quase 400 milhões de reais. Só que, né, os 10% em cima dos 400, é os 10% em cima do lucro. Aí vai, tipo, tem parte de empresário, tem parte do jogador, tem parte do clube dele lá. Vamos supor que sobre uns 100 milhões de lucro. O Corinthians só fica com 10 milhões de reais de 400, sendo que é pra ficar com 40 milhões. Então, olha, cara, esses caras acabaram com o Corinthians, é inacreditável, mano, de uma burrice. Não é só burrice, né, cara, tem muita má vontade ali, né. Esses caras aí nem devem ser corintiano, cara, do Ilho, Andrés, Mário Gomes, esses caras aí. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Tem uma informação? Então até o próximo, tchau, valeu, é nóis.